Pode tudo. Apoio Sucreria, brigadeiros, bolos e esfirras artesanais. Sua vida muito mais gostosa. E Cold Track Rastreamento, seu carro na palma da mão. Voltamos com o Pode Tudo no segundo episódio com Hamilton Carneiro, publicitário, escritor, apresentador de um programa longevo na televisão goiana, com sucesso no Brasil, o Frutos da Terra. E agora a gente vai falar de três outros aspectos de uma vida muito múltipla na área cultural. Hamilton, continuando essa nossa conversa, para minha satisfação, eu quero falar de um aspecto que também tem a mesma importância porque está imbricada com a sua vida de publicitário, que é a sua vida de marqueteiro. Você fez campanhas vitoriosas para governos do estado, do Iris Rezende 2 vezes, do Henrique Santilo, do Rodrigo em Brasília, né? Então, quer dizer, você... Que percentual da sua vida, da sua atenção e da sua criatividade é dedicada à marketagem? Cassim, é interessante, eu nunca paro de estudar e de ler. É muito melhor você estudar do que você tentar ensinar. Porque você precisa de aprender. Todos os dias você precisa de aprender. Cada dia é um dia novo. Cada minuto é um minuto novo. Então, eu acordo, não que eu me programe para acordar, mas acordo geralmente às 4 da manhã, 4h10, por aí, vou ler os jornais. Eu leio aqui de Goiânia o Popular, né, que você precisa de saber o que está acontecendo no seu estado. Leio Correio Brasiliense, tem negócio em Brasília, para mim é muito importante saber de Brasília. E leio Folha de São Paulo. E esses são os 3 jornais que eu leio de manhã. Quer dizer, eu não leio o jornal todo, leio aquele que é mais interessante, né? Mas eu já venho para a agência, eu acho que o publicitário tem que ser um homem muito, muito bem informado. Quando eu venho para a agência, eu já sei das principais notícias, o que está acontecendo na economia, né? Na saúde, né? De uma maneira geral, o que está acontecendo na política, especialmente, né? Sou apaixonado por política. E então, ao longo do dia, eu vou observando as matérias, né? Aí, tô aqui com o olho vermelho, de tanto celular hoje e computador. E você chegou com o olho, estava bem avermelhado, aí você passou o colírio e tá melhor. Agora ele está mais de direita, né? Eu até falei em campanha política, outro dia eu encontrei com um amigo que é do PT, meu amigo de muito tempo, né? Já fiz campanha contra ele. Falei assim, Hamilton, você precisa de fazer campanha para a esquerda. Aí eu brinquei com ele, pois é, eu já tomei muito prejuízo com a direita, agora quer levar canto da esquerda, né? Mas só que eu olho para a esquerda com o olho direito e olho para a direita com o olho esquerdo, entendeu? Então tem que ter muito cuidado. Mas então, assim, essa coisa de campanha política, você precisa de, além de você ter que ser criativo, porque campanha precisa de muita estratégia, né? Uma campanha não é uma coisa linear, precisa de estratégia. Eu costumo disse isso para o Maguito, né? Fizemos uma campanha de 94. Maguito, que foi governador, senador da República, prefeito 2 vezes. Fizemos a de governador e depois de senador, né? Do Maguito. Mas eu falava para o Maguito o seguinte, Maguito, bem conquistado é bem esquecido. Aquele benefício que você conseguiu, você quer outro agora, né? As demandas mudam. Por isso que as campanhas mudam, né? Então, é interessante. Hoje até uma pessoa estava conversando comigo sobre o slogan do Maguito. O slogan que eu estou atendendo um cliente de Brasília e ele está aflito para ter um conceito, um slogan conceito, né? Eu falei, não. Primeiro você tem que criar um cenário, né? Vamos criar um cenário, você vai para a rua e tal, criar um cenário. Depois desse cenário, você vai ver em que resulta. Por exemplo, Obama. Sim, nós podemos, né? Yes. I can. We can, né? Esse conceito, o Obama tirou isso de uma música. Era um grupo lá, era um conjunto negro, né? E num determinado verso da música, sim, nós podemos. E ele adotou isso, né? Então o Maguito,
você estava fazendo campanha contra opositores, né? Tinha 3 opositores na época. E todo mundo falava tal. E criamos, né? Isso foi criado até por mim, modéstia à parte, desculpa, criou o programa social do Maguito, que era a cesta de alimentos, o pão e leite, né? Isso eu criei, né? E o Maguito ficou sensibilizado, botamos no ar e tal, né? E a gente sabia que o pessoal ia combater os opositores. Eram 2 principais, né? Combater e tal. Mas aí o programa pegou. Então, esse slogan a gente criou no meio da campanha do primeiro turno, né? No Maguito eu acredito. Logo, dos outros eu duvido, né? Então, quer dizer, é muito interessante essa rima, porque a rima ajuda muito, que é o que você chama de simetria fonética, né? No Maguito eu acredito. Eu me lembro muito... E gruda, né? Gruda. Gruda no ouvido. Me lembro muito do seguinte, o Eisenhower, quando foi candidato a presidente dos Estados Unidos, ele ganhou a guerra, né? E chegou muito aplaudido e tal, vai ser nosso presidente, né? E já começou ali a campanha, né? E o apelido do Eisenhower, apelido carinhoso, né, de casa, era Ike, né? Aí, lá, não tinha nesse tempo horários de televisão, de rádio, né? Era outdoor, era só material gráfico, cartaz, panfleto, né? E aí a agência teve uma grande sacada, o apelido dele, carinhoso, né? Ike. E a frase que elegeu o Eisenhower, né? I like Ike. I like Ike. Entendeu? Então você vê que coisas maravilhosas, né? Que a propaganda, a criatividade te proporciona, né? Roriz, né? Fizemos 2 campanhas por Roriz. O que é melhor para rimar com Roriz? Feliz, né? E a gente dava um jeito, fazia uma construção lá para não ficar uma coisa comum, né? E lá em Brasília era uma briga do PT com o Roriz. Então ela era simbolizada por uma coisa muito interessante, era o vermelho e o azul. E o azul do Roriz, né, a gente ligava com o Lago de Brasília, buscava essas oportunidades de ligação, né? Então é isso, o Marte, assim, requer estudos todos os dias. Eu já passei, assim, uma semana conversando com o candidato, sabia tudo da vida dele. O que não devia saber e o que devia saber. O que não devia saber não tem nada a ver, eu não vou, né? Mas, então, essas campanhas vitoriosas, tivemos derrotas também, mas as campanhas vitoriosas, elas se devem muito a essa dedicação. Conversar com o candidato, entrar mesmo, sabe, no íntimo do candidato, saber, porque de repente é o seguinte, você coloca num candidato uma frase que não é dele, não tem jeito, você tem que pegar a oralidade, né? O Íris, por exemplo, ia para o estúdio com o Íris, via que ele tinha alguma dificuldade de encontros de sílabas sibilantes. Um S com C, uma frase que terminava com uma palavra que terminava com S e ia com C. Isso é coisa muito interna, né? Uhum. Mas aí é o seguinte, quando fazia o texto para ele, eu já sabia fazer, tirando essa coisa que ia dificultá-lo para falar. Outra coisa, legitimidade. Conheça bem o vocabulário do seu... Como eu fiz com o Geraldinho, conheça bem o vocabulário do seu candidato. Que na hora de escrever um texto para um programa de rádio e televisão, você não pode... Se o sujeito tem uma forma de falar bem simples, você não pode sofisticar, né? Não. Não coloque uma palavra que não é do seu vocabulário cotidiano na boca de um candidato, né? Aqui não é dele. Ele não vai falar aquilo de maneira espontânea e pressão, né? Não pode fazer isso. Então, daí você tem que estudar muito o repertório o repertório do candidato, as palavras que ele mais pronuncia, né? Testa isso, né? Mas uma coisa interessante, deixa eu até colocar mais água para você, Hamilton. O que chama atenção é que os partidos que deveriam já preparar candidatos há muito tempo, sim, já começar a preparar candidato 2 anos antes, preparar no sentido de fazer com que eles entendam qual a função que eles terão se ganhar a eleição. Exato. Não é assim, os partidos de repente falam assim, fulano de tal é um bom nome. Ninguém conhece o fulano de tal. É um bom nome para quem? Ele sabe a função que ele vai exercer, governador, prefeito, alguma coisa assim. Tem como você fazer uma vitória num candidato que não é nada? Só estratégia? Assim, eu acho que até tem. Até tem. Hoje,
o povo tem muita informação, o eleitor tem muita informação. Eu digo para você que tem, mas afirmo que não convém. Né? Não convém. Não convém. Não, você tem que botar um sujeito lá que ele entenda de povo, que ele tenha sensibilidade, porque não adianta, o sujeito vai pro palanque, faz um discurso, vamos matar a fome. Ele lá na casa dele, por exemplo, quando nós fizemos o programa do Maguito, 94, a campanha do Maguito, vieram os dois candidatos que faziam oposição a ele criticar o programa de alimentação, né? Aí eu fiz um texto para o Maguito, um texto defensivo, e eu me lembro desse texto até hoje, que o candidato de oposição, veja bem a ditadura das ilusões, o candidato de chapa branca agora vem, ele disse todo o programa, prometendo uma cesta de alimentos, prometendo um pão e um leite para cada criança de até 6 anos, prometendo isso, aquilo, ele disse tudo. Que os programas de televisão eram todos os dias, né? Uhum. Aí eu entrei dizendo o seguinte: pois é, gente, eu fiquei muito feliz que ontem nós lançamos o nosso programa social e foi muito aplaudido, as pessoas me encontram na rua felizes, né? Porque Goiás está indo muito bem, mas tem gente passando fome e tal, né? Mas esse programa fez um mal muito grande para os nossos opositores. Mas por quê? É porque tudo o que a gente fala, eles são contrários. Eu falo de educação, criticam, porque um formou em Paris, outro formou em Londres, né? Quando eu falo de melhorar nossas estradas, criticam, por quê? Eles não precisam de estradas, eles precisam de avião, né? Quando eu falo de melhorar a saúde, criticam, por quê? Eles não precisam de hospitais, o médico vai na casa deles. Agora, gente, quando eu falo de alimentação, vocês nunca vão saber por que eles são contra. Sabe por quê? Vocês nunca vão entrar na casa deles e ver as mesas fartas que eles têm no café da manhã, no almoço e no jantar. Acabou. Aí todo mundo, aí os outros passaram a também fazer programa social, sabe? Mas era tarde, né, que assim. Então você tem que estar muito atento para esse tipo de resposta. Muito, muito atento. Aí depois é o seguinte, para credibilizar mais, o Betinho estava com aquele programa dele da fome, né? Uhum. Fui lá no Betinho, fomos lá, gravamos uma entrevista com o Betinho aprovando o programa. E ele disse uma frase dele mesmo, né? Que ficou muito interessante. Aí eu usei essa frase. Quem critica esse programa social é porque almoça e janta todos os dias. Fechou tudo. Né? Tem uma antropóloga norte-americana ou inglesa, a Margaret Mead. Ela tem uma frase fantástica. Eu vi uma vez até numa folhinha o conceito que é forte. É uma frase pequenininha, forte demais. Diz assim: as pessoas precisam comer todos os dias. Olha que coisa. Você já pensou que óbvio mais forte? Né? A campanha, por exemplo, da fome. Aqui tá. O slogan que eu criei foi o seguinte: é preciso matar a fome. Não, a fome come a vida. É preciso matar a fome. Esse era o slogan. Uhum. A fome come a vida. É preciso matar a fome. Aí o Duda Mendonça fez lá a campanha do horrorismo e pediu o programa. Não, pode usar, isso não é meu, não. Eu criei o programa, mas público, quanto mais, né, fizerem, melhor. Aí depois ele falou: porque eu faço campanha para governador, Hamilton, eu posso usar? Pode, né, claro. Aí ele não fez para governador, ele fez a campanha do Lula, né, com o programa que nasceu aqui com o Maguito, né. Aí o nosso era: a fome come a vida, é preciso matar a fome. Aí ele usou assim, o Brasil que come, alimentando o Brasil que tem fome. Uhum. Né? Então, foi uma campanha, essa ideia surgiu aqui. Essa ideia surgiu aqui. Surgiu com a gente aqui, entendeu? Criei esse programa, né? E tive muita gente para ajudar. Você sabe, o Maguito não acreditou no programa. Não dava para fazer um programa desse, Hamilton, na época, né? E ele, extremamente sensível, uma pessoa boníssima. Mas eu já tinha ido na Secretaria de Planejamento e pedido o orçamento que tinha ido para a Assembleia. Aí eu peguei esse orçamento, fui ver em quanto incidiria as despesas com esse programa. Não chegava era de 0,5% a 0,7%. Era muito pouco. Do orçamento do Estado. Porque o Maguito estava muito preocupado. Eu não posso prometer, eu fiz todas as minhas campanhas sem promessas vazias.
Mas eu já tinha feito todo o levantamento e tive pessoas próximas para me auxiliarem, né, claro. E aí eu falei, não, Maguito, esse programa é viável por isso, mostramos o orçamento para ele. Você está falando das qualidades... E é interessante, Cassim, a cada 70 centavos que você investe em programa social, você tem um retorno de 1,5. Você entendeu? É um retorno interessante, que você tem retorno de emprego, você tem... E esse programa amarrava o quê? Amarrava o comércio, que era um pão e um leite. As padarias estavam em crise, o trigo um preço altíssimo, entendeu? O pão custando caro. O que aconteceu? Passaram a vender muito, passaram a empregar gente nas panificadoras. Leite, a bacia leiteira estava com um problema sério, o preço do leite. Como o Estado passou a comprar de fornecedores daqui, tudo era fornecedor daqui, melhorou a cadeia leiteira, entendeu? A produção leiteira, né? Melhorou muito. Então, ele foi um programa que a gente pensou muito isso, ele teve uma ótima amarração, né? E era um programa que era até o sujeito conseguir um emprego, né? Conseguindo um emprego. Com esse negócio de melhorar a cadeia produtiva, muita gente saiu do programa para pegar o emprego. Porque o programa social tem que ter porta de saída, né? Tem que ter porta de saída, até assim, porque senão vira programa eleitoreiro. Né? Você falou aí, falou que o Maguito, você conhecia muito bem, eu também conheci, acompanhei muito ele como repórter, disse uma pessoa boníssima. Primeiro, quando é chamado para ser sondado numa campanha, você avalia as qualidades morais do candidato com quem você pode trabalhar? Se você me perguntar sobre campanha, eu tenho 2 arrependimentos de ter feito campanha para 2 pessoas. Você só não cita o nome ainda, não, né? Só não cito o nome. Quem sabe nesse livro Futuro de Memória, mas não vou citar não, é questão ética, né? Todos os outros eu acreditei. Fiz campanha para quem eu acreditei, entendeu? Né? Então fiquei muito à vontade. Se não acredito, não faço. E tivemos derrotas, né? Nós fizemos 39 campanhas majoritárias. Nós perdemos 7 dessas 39, né? Ganhamos 32. Né? Sim. Você disse que conversou uma semana com um candidato para quem você ia trabalhar e ouviu tudo que podia e que não podia. É um trabalho do advogado quando a pessoa é acusada de algum crime, ela tem que contar tudo, porque de repente no tribunal pode ser que apareça alguma coisa que o advogado não sabia e como é que ele vai defender quando a promotoria faz a sua acusação, exato. Né? Cassim, o candidato pode ser pego de surpresa pelo marqueteiro, mas o marqueteiro não pode ser pego de surpresa pelo candidato, não. Você tem uma estratégia de campanha, né? De repente te desarma, o que você vai fazer, né? Você sabe, tem uma história interessante. O marketing político mesmo, ele nasceu nos Estados Unidos, né? Foi onde teve mais robustez, onde cresceu mais, né? Olhe muito os exemplos americanos, leio muitos, né? Você sabe que as composições políticas, né? Como é que elas acontecem? Quando o Kennedy foi candidato, ele era católico. Ele precisava de um candidato evangélico, porque os evangélicos nos Estados Unidos eram né? Aí pensou, mas quem? Aí pensaram no outro, o Johnson, né? Lyndon Johnson. Aí ficou na dúvida, o Johnson ficou na dúvida. Aí a assessoria do Johnson foi, vamos botar no computador e fazer umas análises aqui. Aí botou a possibilidade de ele vir a ser presidente. Bom, o Kennedy tem angina. Ele tem 6% de possibilidade de morrer de angina, né? E o histórico dos candidatos, dos políticos americanos, principalmente o presidente, não é bom. Ele pode morrer, pode ser assassinado. Qual a possibilidade? Jogar no computador 5% de possibilidade de ser assassinado. Com 6% de possibilidade de morrer de angina, são 11%. Aí dá para ser vice. Olha que coincidência. Acabou sendo presidente. Exatamente, acabou sendo presidente. Que, aliás, um péssimo presidente. Né? O Johnson foi que acabou realmente fomentando a guerra do Vietnã, depois o Nixon, né? Foram presidentes históricos, né? Hoje, com os meios eletrônicos, as redes sociais,
você ainda depende muito dos meios tradicionais, rádio, televisão, outdoor, impresso, para fazer uma campanha? Eu quero citar um exemplo do Bolsonaro na campanha de 2018, que ele gastou, a campanha dele, quando ele prestou contas, tinha 2.300.000 reais de gastos, porque toda a campanha ele fez com o celular na mão, andando pelo Brasil. Hoje, os meios eletrônicos são mais preponderantes do que esses meios tradicionais numa campanha eleitoral? Cassim, você não prescinde da televisão e do rádio. São meios de comunicação diferentes, né? Mas hoje, se você não tiver domínio das novas tecnologias, dos programas digitais, você não faz uma campanha bem. O Bolsonaro começou o seguinte, até por conta do filho dele, né? Que começou nas redes sociais ali. O Bolsonaro teve um negócio interessante. Juntavam uma turma e ele descia no aeroporto. A hora que ele chegava no aeroporto, todo mundo gritava: "Oh, o Bolsonaro!" né? O mito, né? Aquilo tudo era marketing, né? Um pouco. Era marketing, Mas olha, no Brasil, quer dizer, na verdade, o uso da internet, desses recursos em campanha, começou, na verdade, foi na França. Depois o Barack Obama utilizou muito. Mas ele utilizou muito para arrecadar. Arrecadou muito recurso com a internet, né, para arrecadar. E o Bolsonaro utilizou de uma maneira inteligente, né? De uma maneira inteligente. E aquilo é o seguinte, não tinha fronteira, né? Começou a trabalhar muito bem, né? Nas redes sociais e acabou ganhando a eleição. Ele aproveitou, inclusive, o apelido que ele tinha de jogador de futebol nas peladas que ele fazia, porque ele era magro e alto, chamava o Palmito, aí reduziram para Mito, né? E ele usou isso como um apelido de campanha, né? De candidato, né? Porque dá duas interpretações. Agora é o seguinte, eu não acho bom essa coisa de mito. Mito é o invisível, não é palpável, né? Mas está no imaginário também, né? Está no imaginário. Você cria uma coisa no imaginário das pessoas. Acabou, né? Na medida que você faz uma coisa errada, por exemplo, cadê o mito? Né? Mas assim como o Lula criou o pai dos pobres também, né? Daí quando o preço sobe, todo mundo fala, como é que pode ser o pai dos pobres? Sempre tem os dois lados, né? De qualquer nome que você dê a um candidato, né? Cassim, nós publicitários, comunicadores, a gente eu sempre achei isso, nós somos apenas reelaboradores da sabedoria que vem do povo. Deixa fluir, deixa vir do povo. Quando o Wilson sofreu aquele acidente, né, numa campanha com o Paulo Roberto Cunha, campanha de 92, né? 92. Foi para o hospital, ficou internado numa situação grave, né? Ele, nos últimos tempos de campanha, ele não fez a campanha, ele estava só no hospital, né? Só no hospital, né? E aí o seguinte, lá na fila, a gente botou uma repórter para entrevistar o pessoal. E aí, não, o Íris vai sarar e vai ser nosso governador se Deus quiser. Na boca do André Andrade virou uma música, um jingle. É Íris Rezende que o povo quer. É Íris Rezende, se Deus quiser. Quer dizer, veio do povo, Cassim. Então, a sabedoria, toda a sabedoria está no povo, né? Você tem que interpretar, às vezes reelaborar para adequar aos canais, aos meios de comunicação, né? Então você é um reelaborador. É um processo quase que de fotossíntese, né? Vem de lá, te traz a luz, né? Você entendeu? E aí você transforma aquilo. Mas o povo é sábio, é por isso que eu tá te contando até hoje, um candidato que está trabalhando em Brasília, aflito, né? Para criar o seu conceito, o slogan. Não, peraí. Deixa que isso aí vai fluir. Vai vir. Vai chegar. Você, com essa sabedoria toda adquirida ao longo de décadas, fazendo campanha política, como publicitário, entendendo bem os desejos dos vários segmentos da sociedade, você quase virou político, né? Na campanha passada, Maria. Deus me desviou. Virtude, como Deus você sempre diz, né? Deus ia tirar todas as minhas virtudes, entendeu, né? Foi, assim, foi um episódio interessante. Me chamaram para ingressar no partido. Eu era afiliado a um partido histórico há muitos anos, depois muito inconformado com o que eu vi que estava acontecendo, você entendeu? Né? Saí.
Aí me chamaram para ingressar nesse partido. Não, que vem e tal, aquele entusiasmo. Eu ingressei, fui lá. Não, você vai ser, passar uns dias, você vai ser nosso candidato a deputado federal. Eu consultei Foi o família. PSD, não foi? Foi. PSD, Consultei. Partido Social Democrático. Consultei amigos. Não, vai. Você sabe que é interessante. Vocês tomar cachorro no leão é fácil, né? Depois. E aí, Cassim, eu falei, olha, eu não tenho recurso para fazer uma campanha. E se tivesse, eu sei que tem um fundo partidário. Aí tal, não, porque hoje, amanhã. Sabe o que eu fiz? Peguei a carta de renúncia e falei, eu vou cair fora, não vão usar meu nome para fortalecer partido, coisa nenhuma. E caí fora, entendeu? Caí fora. Não vou aqui nominar as pessoas que foram envolvidas nesse processo, né? Tá lá, acabou, não virei inimigo de ninguém, até porque se eu tivesse ficado, podia ter virado inimigo. E que assim, nunca mais. Aí eu vi que a minha experiência de marketing de tantos anos ainda carecia de alguma revisão. Não devia ter entrado. Eu sempre fui do off, eu sempre fui de fazer campanha para os outros, e não campanha, né? Mas me arrependi tanto, que assim, tanto. Fazendo campanha para os outros, você fala da qualidade do outro. E você é uma pessoa reservada, você não falaria das suas qualidades. Pois é, eu podia, o máximo, numa propaganda de televisão, de rádio, falar um pouquinho da minha biografia, pronto, as pessoas me conhecem historicamente, muitas foi de muitos anos, né? Mas, assim, eu não ia ficar à vontade, né? Ainda bem que eu saí a tempo, e tem gente que acha que eu perdi a eleição, sabe? Eu fico muito bravo com isso. Acha que eu perdi a eleição. Não, saí antes porque não vi ambiente para a campanha, não vi ambiente, né? Então, se eu não estava tendo ambiente na campanha, imagina depois de eleito, né? E outra coisa, sou muito intransigente. Ah, porque você vai pedir dinheiro para o empresário. Não, eu não faço esse tipo de negócio, não, pedir dinheiro para o empresário, né? Todo dinheiro que você vai pedir, você tem que fazer uma promessa. E toda promessa que você vai fazer, você não vai cumprir. Então, eu falei, não, eu vou sair disso antes de, né? A água ainda estava pelo joelho, você entendeu? Foi, não vai chegar aqui de jeito nenhum e cair fora, né? Não me arrependo, aliás, o meu arrependimento é ter aceito, né? Hoje você hoje não, eu digo hoje porque você tem uma certa tranquilidade de agenda para poder se dedicar à literatura, mas você sempre escreveu como publicitário, criando, produzindo, fazendo para outros, mas você tem uma produção literária. Eu estive no seu escritório, na agência, na sua sala na agência, e vi que você tem 2 livros prontos. Um esperando capa do Ciron Franco, é bom já comprá-lo aqui, né? Ciron, você está onde, em qualquer lugar do mundo, a capa do livro do Hamilton, né? Está aqui para ser publicado. É interessante, Cassim, o Ciron é meu amigo de muitos anos. Esse é um dos grandes pintores do mundo, né? Hoje ele é renomado no mundo todo. Com certeza o melhor artista plástico contemporâneo do país. Não tem outro, né? E é um dos grandes do mundo. Então o Ciron, um dia está na Galeria de Bonn, outro dia está em Berlim, outro dia está em Nova York, Paris, entendeu? Né? É um homem do mundo hoje, né? E às vezes tem seu ateliê em Aparecido, né? E eu brinquei com ele, falei, Ciron, eu preciso dessa capa logo, sabe por quê? Porque a capa vai vender mais do que o livro, né? Vamos comprar cada capa, né? E ele, no bom sentido, me enrolar, Milton, vou para Goiânia. Eles estão sempre falando no telefone, né? Tal dia eu acho que eu vou para Goiânia. E aí nós vamos almoçar e tal, né? E é o que eu te falei, eu não quero que seja uma obra póstuma, então eu vou fazer o livro. Depois o Ciron faz a capa com a segunda edição, se for o caso, né? Mas eu estou com esses 2 livros, se chama livro de gaveta, né? Porque ainda não editei. Agora sim, esse ano eu vou editar, é um de poemas e é um livro de estudos sobre o Cerrado. Esse livro, assim, eu comecei assim, não vou dizer que despretensioso, mas para ser um livro didático, transmitir aquilo que eu aprendi sobre o Cerrado, que eu conheço, né? Mas aí, me debrucei nas pesquisas. O Cerrado, Cassim, precisa de água. Precisa de água, Me debrucei nas pesquisas, me aprofundei, aí eu entrei na antropologia, na geologia, você entendeu? Né? Na biologia, e fui escrevendo. Olha, é impressionante.
até quando eu contei, eu tive 1.600 horas de pesquisa, de leitura, de pesquisa, né? 1.600 horas. Depois eu perdi o controle disso. Mais do que uma tese universitária, Então, doutorado. Então, o que aconteceu? Eu busquei conhecimento dos meus amigos com quem eu convivi, Carlos Bernardes, né? O Bariano até que não. O Bariano não era homem de cerrado, não. O Bariano era mais urbano mesmo, embora tivesse uma literatura regional muito forte, né? Muito vigorosa. Washington Vaz, com quem eu convivi, todo mundo me deu conhecimento. E também tenho a felicidade de ter passado conhecimento para eles, né? Então convivi muito com o homem do campo, no Cerrado, né, com personagens interessantes, sabe? E então eu pensava em fazer um livro didático para crianças e adolescentes. Mas como essa pesquisa foi me trazendo gosto pela coisa, eu fui aprofundando, né? É claro que ele é ainda um livro para criança, para adolescente, né? Eu abri o registro linguístico para não ser uma coisa difícil de entender, né? É um romance, né? Ele é quase que um romance, né? Tem personagens no livro, não é uma dissertação, não é uma tese. Não, né? Eu termino com uma entrevista. As crianças, porque você tem dois personagens. Você tem o avô, o vovô João, e você tem a Liz, que é a netinha, né? E ela vai passear no Cerrado, ela não conhece, tem muita curiosidade, o avô leva, tá? Depois o avô vem, ela está de férias. Aí você tem um personagem muito interessante, que é o Urutau. O Urutau é um encantador, o Urutau conhece tudo, é um cientista, né? É o símbolo da sabedoria. O Urutau, então, ele cria, tem os personagens, o Emílio é o quê? Um espiga de milho que o Urutau encanta e ela ganha vida. Né? Você tem a pamonhita, porque é da nossa culinária, né? A pamonhita também é uma pamonha que, vamos lá, roubam no tacho enquanto estão fazendo a pamonha, e encanta essa pamonhita. E você tem o piquitito, tem o piquitito e o carvãozinho. O piquitito, o que é? Um piqui, que ele encanta também, ele vira um personagem, acompanha a história, faz perguntas, né? E o carvãozinho é um sábio, é um discípulo do Urutau, né? Que sabe quase tudo. O que é o carvãozinho? O carvãozinho é resultante de uma queimada. A árvore dele era uma que se chama de lixeira, né? É uma simbaíba, do Tupi-Guarani, é a simbaíba, né? O simbaíba ou sambaíba, né? E ele era um galho que o Urutau foi lá e salvou. E esse galho ficou encantado. Então virou o carvãozinho. Ele é um personagem fortíssimo, né? No livro. E aí, com esses personagens, criou-se uma história. É um livro com 20 capítulos, mas aí, assim, a gente aprofunda muito, por exemplo, na importância de tudo dentro do sistema biológico. Hoje, você vê, por exemplo, você vê muito jornalista só porque é o bioma cerrado. Não é um bioma. Bioma é uma coisa mais simples. Nós temos um sistema, um sistema biogeográfico. É porque é uma mata de transição, né? Entre a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica, né? O Cerrado é uma mata de transição, né? Mas na verdade é um sistema biogeográfico. Sim, né? Sim, como a Amazonas como a Mata Atlântica, por exemplo, e tem suas diferenças da sua formação geológica, né? Por exemplo, a Mata Atlântica, a formação dela, a terra impressionante, né? Terra fértil. Por quê? É porque aquilo ali é granito, que quando teve os vulcões, aquele aquecimento, né? Ali é o pó de granito, aquela terra ali, né? A terra, né? Cerrado, por exemplo. Cerrado tem muito alumínio. Então, quando você fala assim, olha, porque o Cerrado, e eu até por muitos anos eu pensava isso, o Cerrado, eu chegava em casa, por exemplo, meu pai estava pondo fogo no pasto, assim. E eu ficava muito puto, eu chegava lá com empáfia de ambientalista, sabe? Porque eu via as coisas nos jornais. Aí eu fui aprender. Meu pai falou, olha, eu ponho fogo no Cerrado, porque meu pai botava e até o avô dele punha fogo no Cerrado. Porque quando você põe fogo, o que acontece? O capim rebrota. Você precisa do gado, né? E o gado não come o capim seco. O capim seco não tem massa, né? Então você põe fogo que brota logo. Aí eu comecei a observar que o fogo e o cerrado têm a mesma idade. E há uma necessidade de fogo. Agora, tem uma coisa que se chama de incêndio e outra coisa que se chama de queimada.
Por exemplo, o incêndio ele pode acontecer de uma maneira muito espontânea no cerrado. Se tem ali, por exemplo, um capim seco e o vento leva esse capim que encosta numa pedra superaquecida, é um incêndio. Tem muito isso no Parque das Emas, né? Tem isso em vários locais do cerrado. Então, o cerrado precisa do fogo. Ele não pode ter as queimadas provocadas. O próprio piqui, que é um fruto do cerrado, ele precisa de calor para quebrar a dormência da semente, né? Cassim, é interessante. Eu aprendi uma coisa, eu sou muito de plantar, né? Já plantei, tá te falando. Plantei já 70 mil mudas entre ornamentais e frutíferas do cerrado. Mais ornamentais do que frutíferas, né? O que acontece? O fogo, às vezes, ele é nocivo. O fogo não pode entrar na mata. Que a mata, ali debaixo das folhas, você tem um gás ali terrível, que se entrar, pega fogo, vai para cima. No cerrado espalha. Mas quando a gente falou, que tem muita gente que fala, porque a árvore do cerrado ela é torta, casca grossa, para se defender do fogo. Não é. Ela é torta, casca grossa, por causa do clima do cerrado, da fertilização que ela tem. Tem muito alumínio, então a árvore é assim. Agora, em contraposição, ela se defende bem do fogo, né? Porque o fogo não vai na vertical, o galho é torto, né? Mas você não pode, por exemplo, ter um incêndio, queimar um pasto, você tem que dar um alívio de 1 ano, ou no máximo você queima durante 2 anos, porque senão as árvores não resistem, ela não responde mais. Você vê, por exemplo, aí na Parque das Emas, ou Alto Paraíso, você vê lá o fogo pega até nas folhas dos buritis. Eu vejo sempre Correio Brasiliense, imprensa, até telejornal lá. Vi isso há 3 anos atrás. O cerrado em Alto Paraíso, o incêndio foi tão severo que o cerrado nunca mais se recupera. O cerrado tem uma força de recuperação muito grande, que assim, se a gente fala isso, depois fica sem jeito de desmentir, porque ele chega lá, as gabirobeiras estão brotando, os buritis estão soltando folhas novas, entendeu? Agora, é claro que é um estresse, né, para o cerrado, é um estresse, porque para se defender daquilo, imagina a energia que essas árvores despendem, né? Aí tinha uma tese interessante, que o fogo é bom porque a cinza é um produto químico muito interessante para o cerrado. Fui ver uma pesquisa da Embrapa, e a Embrapa é muito adiantada nas pesquisas. Não, a cinza ela é complicada porque ela entra no lençol freático, né, e contamina. Então, é o que você chama, eu não sei se você conhece, isso é muito do interior. Sabe o que é barrilheiro? Barrilheiro? Barrilheiro é o seguinte, as mulheres antigamente, até os homens, né, uma lata de cinza, ia enchendo de cinza ali e botava água e aparava por baixo. A lata era furada, que era adequada, né, que fala, para fazer sabão, né? Então aquilo ali é muito tóxico. Realmente aí você vê que a água, quando mistura com a cinza, tem uma toxicidade, né? Entra no lençol freático e não faz bem. E muita gente, não, porque a cinza, né? A cinza tem o quê? Potássio, né? Potássio. Tem. Mas eu acho que é potássio mesmo, eu não estou me lembrando agora. Ela tem um componente interessante, mas não compensa, o prejuízo que ela dá é maior do que as vantagens que ela traz, né? Você é um poeta, você tem um outro livro que é um livro de poesia. E algumas poesias são bonitas e tem algumas bem sintéticas, são quase haikai, né? Aquelas poesias japonesas de 2 frases só. Mas você tem poesias interessantes. Eu estive folheando os seus originais. Cassim, é interessante. Quando eu falo em poesia, muita gente me liga ao Frutos da Terra, os poemas que eu declamava. Você sempre declamava, né? Você sempre declamava. Mas são poemas diferentes, né? São poemas mais populares e tal. Já no livro, eu busquei muito rigor literário. É uma outra forma. Não são, embora sejam poemas de signos abertos, para todo mundo entender, né? Mas não são os poemas do Frutos da Terra. Não necessariamente aquelas rimas simétricas, né? Então, você falou de poema haikai, eu me lembro assim de 2 poemas curtinhos. Aliás, eu só lembro de poema curto, eu não lembro de poemas mais longos não, né? Mas um, por exemplo, que eu fiz agora, em vida ainda,
felizmente, por Mariano Hortêncio, né, que é tão curtinho. E ele ficou admirado, gostou demais desse poema. Onde ele estava, que eu ia, ele, não, declama aquele poema. Era muito fácil declamar, era o único que eu decorava, né? Silêncio. Estou lendo Mariano Hortêncio. Então, bem curtinho, né? E teve um que eu fiz por Ulisses, quando Ulisses morreu, Ulisses Guimarães, né? Foi logo depois da Constituinte, ele não durou muito mais, né, e tal. Entrou numa campanha presidencial, né, perdeu. E ele morreu com a Dona Mora, né? No helicóptero e nunca acharam os corpos, né? Tava como se então eu fiz um poeminha curtinho, né? Céu da Pátria. É lá agora onde Ulisses mora. E ele com a Dona Mora, né? Né? E tem outros, é claro, mais longos, né? Que eu não lembro aqui de nenhum, não. E quando é que o público vai ter acesso a essas obras? Fora essa do Ciron, que está te enrolando, né, da capa. Vamos corrigir isso aqui, não vou falar que ele está enrolando no som, ele não faz mesmo. Não. Ele está se inspirando mais. O Ciron é impressionante, ele não tem tempo mesmo, não tem tempo. E estou esperando quando ele vir aqui, a gente está sempre falando no telefone, né? Passando mensagem e tal. E quando vier, né? Mas eu tenho pressa de lançar, até porque eu estou com um livro de contos, mais ou menos pronto, né? Mais ou menos pronto, não, menos pronto. Não é mais ou menos, não, menos pronto. Tem que correr com ele. Tem um que eu tenho uma facilidade, que eu vou juntar os artigos que eu mando para o Popular, uma vez por mês, da parte de opinião, né? Vou juntar porque eles já estão prontos, né? Sim. É só juntar e trabalhar o livro. Tem um livro que é de memórias, né? É isso que eu quero falar agora para a gente fechar. Eu gostaria de ouvir você contar essa coisa que você quer. Você está falando que é de memória, mas você disse que é um livro póstumo, porque tem muita coisa que você não pode contar em vida. Veja bem, não é nada de autobiográfico, né? Eu até não gosto dessa coisa de autobiografia, né? É um livro que eu estou falando da vivência política que eu tive, a convivência com vários políticos, né? Políticos que já se foram, políticos que estão aí, né? E nada de desabonador, né? Nada, até porque a minha convivência com políticos foi uma coisa muito feliz, foi amizades muito boas, né? E é claro que se não gostasse de mim, se afastavam. E daqueles que eu não, porventura, não gostava, também me afastavam. Então não teve convivência. Então estou escrevendo sobre com quem eu tive convivência, né? Que foram muitos, né? E fatos, né, da política. Eu não estou escrevendo sobre o personagem. Você vai escrever sobre quem? O Willis Rezende? Não. Água pro cerrado. Mais água pro cerrado, né, Cassim? Eu te falei aqui no início, né, que eu sou um hidrofônico, né? Sem água eu não falo. Mas, então, fazendo tantas campanhas, tive campanhas também que não foram vitoriosas, né? Então você tem histórias de tudo isso, né, Cassim? Tem muita coisa, né? Você tem alguma história assim, ainda que você não cite o personagem, né? Se que você achou que é um negócio marcante na sua vida, marcante, você teve tanta coisa marcante, pegar uma das marcantes, né? Porque sempre foi qual a maior, nunca tem a maior. Tem a porção de eventos que são importantes, que são significativos. E você tem algum que você lembra, assim, para a gente ficar curioso com esse livro? A gente espera que demore bastante para ser publicado, até porque vai ser um livro póstumo, como você mesmo já disse. Cassim, se eu tivesse sabido que você ia me fazer essa pergunta, eu tinha pensado lá atrás. Olha, tem isso que é interessante. Não lembro não, sabe? Pode ser que, né? Não me lembro, e não é por não querer, não lembro. Sim, mesmo, não lembra, porque tem muita história interessante. Mas você já está botando no papel, né? Estou botando no papel. Tópicos ali, né? Como o livro de contos, né? Livro de contos eu já tenho uns contos prontos, e tem outros que eu lembro do tema, anoto ali para não perder, né? Até algumas frases, né? Para depois desenvolver, né? Sim. Mas espera, vai sair o livro. Vai sair o livro. Bom, tem um ano de campanha eleitoral aqui, os partidos ainda estão batendo cabeça. Você vê alguma perspectiva de fazer uma campanha? Está achando algum candidato que pode dar samba aí pela frente? Ou assim, nessa sua posto de observação seu, não entro nisso? Eu até posso fazer, mas dificilmente. Não estou com vontade de fazer campanha em Goiânia. Não estou. Devo fazer campanha. Posso até fazer em algumas cidades, sabe? Mas Goiânia não quero fazer. Assim,
você cria uma relação tão interessante com as pessoas que qualquer candidato para quem você for fazer campanha, ele é contra uma pessoa que é sua amiga. Aquela sua amiga vai ficar brava com você porque você está fazendo a campanha para o inimigo dele, ou para o opositor. Então você fica num ambiente difícil, você entendeu? E não estou com vontade de fazer campanha. Às vezes uma consultoria, né? A gente dá, né? Eu e meu filho Pedro, né? Que é muito bom nessa área, muito preparado nessa área, por exemplo, digital, né? Mas não penso em fazer campanha, não. Fora daqui, devo fazer em Brasília, né? Já é uma coisa que a gente já está trabalhando, uma campanha para governador lá em Brasília, né? Que é só daqui a 3 anos, né? Porque campanha agora, Brasília não tem campanha municipal, né? Brasília é só de 4 em 4 anos, né? Para governador e para Câmara Legislativa e Federal e Senado, né? Dá uma consultoria grátis aqui. Se um candidato chegasse com 10 milhões para fazer uma campanha, que percentual você dedicaria aos meios tradicionais, rádio, jornal, televisão, outdoor, e quanto para os meios, as redes sociais, os meios eletrônicos? Assim, é muito difícil você precisar. Quem vai medir isso é a pesquisa de alcance, né? Você vai ver o que você precisa de alcançar e tal, né? Eu não teria hoje, assim, um percentual. E você tem que ter uma reunião com o pessoal de mídia que faz a distribuição para ver que público você precisa de atender, a extensão, onde é que essa... tem que... Por exemplo, Brasília é muito diferente daqui. Brasília, você tem uma campanha lá para governador, para deputado estadual, deputado distrital, né, federal e o senador e governador, né? Lá, por exemplo, é uma cidade-estado, né? Lá é uma campanha mais barata. Você não tem que, por exemplo, mandar equipe para o norte, mandar equipe para o sul, é tudo dentro da cidade, né? Então é diferente. Num dia você percorre o distrito, né? Ali você tem as cidades administrativas, né, que são mais de 30. Você tem interessante, numa campanha que a gente fez lá para o Roriz, por exemplo, eu me preocupei muito com o entorno, porque eu fui ver, você tinha 10% de pessoas do entorno que votavam em Brasília, né? Aí eu falei, vamos trabalhar uns, mas não sei o que tem. Eu falei, não, vamos sim, né? E aí fizemos um trabalho com o entorno. Interessante. Essa campanha era o Roriz contra o Magela. O entorno deu ao Roriz 70 mil votos nessa campanha. Então, por isso que assim, campanha é um negócio que você tem que trabalhar com muita atenção. A diferença, o entorno deu ao Roriz 70 mil votos. A diferença do Roriz para o Magela foi de 500 mil votos. Se você não tivesse usado o entorno, tinha perdido a eleição. Hamilton, você tem história para te contar, fazer vários episódios do Pode Tudo, né? Mas tudo tem uma hora de parar, né? A gente só para, claro. Por isso que você tem que acordar às 4 da manhã para ler os jornais e cuidar dos seus pássaros, suas aves, né? Suas plantações, né? Eu sei que você mora numa casa que possibilita você cuidar disso tudo. Eu só quero deixar registrado aqui a satisfação, o orgulho, a honra de receber você nesse nosso episódio do programa. Cassim, fico muito honrado, lisonjeado, agradecido com a sua generosidade, né? Só adjetivos para cima, né? Amigo é assim mesmo, né? Mas muito obrigado por ter me convidado, né? E fico muito feliz assim poder conversar um pouquinho com os seus telespectadores, o pessoal que te acompanha, né, nas redes sociais, porque eu sou muito proseador, gosto muito, né? Se você não botar um final aí, vai embora, né? A minha prosa tem hora de começar e não tem hora de parar. A gente tocar à noite aqui, beber água aí. Tem o melhor combustível, né? Mas tudo bem, muito obrigado, Cassim, e ao seu pessoal, o pessoal que está assistindo. Muito obrigado, eu que fiquei satisfeito por você ter aceitado o convite para estar aqui comigo nesses minutos, momentos, horas talvez, e que terminar como você terminava os seus programas, o Frutos da Terra. Deus te põe a virtude, não é? Fico feliz em te ver em plena juventude, né? Peço a Deus que te proteja, que te dê muita saúde.
E a você que está em casa, Deus te põe a virtude. Tem que ter uma riminha, né? Uma trovinha. É você que esteve com a gente aqui nesse tempo, acompanhando essa boa conversa com Hamilton Carneiro. Mais profundo e sincero agradecimento. Se inscreva no canal, compartilhe, deixe a sua opinião, que isso ajuda a gente a conseguir apoio para continuar produzindo conteúdo interessante. E você viu aí que temos a Sucreria, que faz da sua vida muito mais doce, como um dos apoiadores, e também o Track, né, para você ter o seu carro sempre na palma da mão, garantindo o rastreamento dele. Até o nosso próximo episódio. Pode tudo. Apoio Sucreria, brigadeiros, bolos e esfirras artesanais. Sua vida muito mais gostosa. E com o Track Rastreamento, seu carro na palma da mão.